inscrito no canal, se inscreva já. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Agora assiste o nosso vídeo. A tua presença me basta, te quero ver. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, a minha vida que me sustenta. Eu te louvarei. Desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que, mais uma vez, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. A graça e a paz do Senhor a todos os que estão nos assistindo pelas redes sociais e aos irmãos que estão aqui junto conosco nesse culto presencial. Agradeço muito a Deus a mais uma oportunidade que Ele nos concede de assumir o púlpito desta nossa igreja cristã evangélica. E Ele trouxe ao meu coração falar um pouco diretamente à família. Como que a família pode vencer ou participar uns com os outros nesse momento de dificuldade. Então a palavra que o Senhor Jesus trouxe no meu coração é a respeito da família cristã. E aqueles que estão nos acompanhando, os que estão aqui, os que estão em casa, através das nossas redes sociais, do Instagram e do Facebook, e quiser acompanhar a leitura da Bíblia juntamente conosco, nós vamos ler Efésios 5. Efésios 5, capítulo 5, o versículo 21 até o final, e o início do capítulo 6. Abra sua Bíblia para você nos acompanhar na leitura da palavra do Senhor. Efésios 5, capítulo 5, versículo 21 até o final, e depois o capítulo 6, versículo de 1 a 4. Diz assim a palavra do nosso Senhor: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo,
e a mulher trate o marido com todo respeito. Capítulo 6. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Pai amado, agradecemos ao Senhor por estar em quarentena, não é? Por causa do coronavírus, o Covid-19. Nós, o povo brasileiro, está vivendo todo junto, voltando a conviver, através de decisões dos nossos governantes, que nos impõem, então, esse isolamento social, a maneira de voltarmos a conviver em família com mais intensidade. Todos dizem que é por orientação de redes sociais, por organismos de saúde. A OMS, a nível mundial, o nosso Ministério da Saúde, aqui no Brasil, e as secretarias estaduais e municipais de saúde. Tudo seguindo um protocolo. Então nós voltamos a ficar novamente em casa. Se a gente for pensar, nós nunca ficamos por tanto tempo em casa, todo mundo junto. Veja que os filhos que estavam morando fora da nossa cidade, por causa do isolamento social, voltaram a conviver em casa. Voltaram ao seio familiar. A gente observa que a gente convive muito mais hoje do que antes. Porque quando a família trabalhava, pai, mãe, estava com o seu trabalho normal ou estudando, a gente se via pouco. As pessoas se viam para almoçar, às vezes para jantar e à noite. Se a gente for observar, quando a gente trabalha, a gente convive muito mais com as pessoas, colegas de trabalho, do que em casa. A gente passa o dia todo do lado do colega de trabalho. E em casa a gente não fica tanto tempo assim. Então a gente está vivendo muito mais intensamente unido do que a gente jamais esteve. Veja que as famílias agora estão voltando a uma convivência que ainda não tinham. Estão passando 24 horas do dia juntos, 7 dias por semana, por mais ou menos 2 meses. E quando a gente observa então essa convivência, a gente percebe que há nessa convivência uma oportunidade muito grande de conviver com momentos tensos e difíceis, conflitos, irmãos discutindo entre si, às vezes pai e mãe com dificuldade de entendimento, irmãos com graves divergências. Nós continuamos afirmando que as diferenças de relacionamento, as dificuldades de relacionamento, só aparecem nas convivências íntimas. O maior problema que aparece é na convivência. E como as pessoas estão, então, muito mais juntas em casa, a possibilidade de dificuldades aparece ainda com mais intensidade. A gente ouve pela televisão que a violência doméstica está aumentando no Brasil como um todo. E essa violência doméstica alcança as crianças também. Então essa palavra que eu quero trazer aqui de reflexão é de como as pessoas, pela palavra do Senhor nosso Deus, melhoram a convivência a partir da observação da palavra de Deus. Essa convivência que pode, num primeiro momento, aparecer com dificuldades, com discussões, quando embasada verdadeiramente na palavra do Senhor, ela se transforma em algo frutífero, alegre e próspero em amor. Mas de que forma? O Espírito Santo trouxe ao meu coração a falar a respeito do caminho da felicidade. E eu quero ler com os irmãos a palavra do texto que o presbítero Caio trouxe na abertura. Talvez algum dos irmãos ainda não tivesse chegado ou ainda não tivesse entrado nas redes sociais. O presbítero Caio leu Salmo 126, que é a palavra do Senhor, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião,
para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. A gente gosta de dizer que o Salmo 128 é o caminho da felicidade. É o passo a passo cristão para se encontrar a felicidade. É onde a gente encontra temor, trabalho e casamento. Esse salmo então detalha do que a pessoa, o cristão, precisa fazer desde o primeiro momento de sua vida para caminhar num caminho constante de felicidade. Veja que o primeiro ato, o primeiro passo de um cristão no caminho da felicidade é amar a Deus, temer a Deus e andar nos seus caminhos. Hoje em dia, muita gente diz crer em Deus. Muitas pessoas falam desse Criador da terra. A questão a saber é se aqueles que dizem crer no Senhor, se eles andam realmente nos caminhos do Senhor, se fazem a sua vontade. Eu acho que muitas pessoas afirmam crer no Senhor muito mais por um sentimento de senso comum do que por fé. Talvez por receio de ser taxado como ateu. Porque crer no Senhor, ter fé no Senhor, temer o Senhor, é muito mais do que simplesmente dizer que acredita em Deus. Saber que Deus existe e crer que Deus existe, até o diabo sabe e crê. A questão então é a dificuldade em andar nos seus caminhos. O ponto central é temer o Senhor e andar nos seus caminhos. E eu demonstro temor ao Senhor quando eu quero buscar conhecer e entender o Senhor. Quando eu busco amá-lo sobre tudo e sobre todas as coisas. E quando eu procuro amar o meu irmão como a mim mesmo. Esse é reverência e o sentimento de gratidão. Gratidão por quê? Gratidão porque foi Deus que produziu o caminho da salvação, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o sentimento de gratidão. Eu ando nos caminhos do Senhor quando eu procuro viver conforme os seus estatutos, conforme as suas regras, conforme as suas leis. Falar que acredita no Senhor nosso Deus e não procurar entender a sua palavra, não ler a Bíblia, não orar ao Senhor, não conviver em intimidade e amor com o próximo, é simplesmente jogar a palavra fora. Então, quando eu quero a felicidade, eu temo ao Senhor e ando nos seus caminhos, eu procuro compreender Ele, entender Ele através da sua palavra e buscar viver verdadeiramente as suas regras e as suas leis. Aí sim, eu temo o Senhor e ando nos seus caminhos. Veja que depois de temer o Senhor e andar nos seus caminhos, eu preciso buscar o trabalho que edifica. Comer das próprias mãos. Veja que o Salmo 128 vai nos dando um passo a passo cristão da felicidade. Muita gente quer buscar felicidade em várias coisas, mas a Bíblia explica. Primeiro, temer o Senhor e andar nos seus caminhos. Depois, trabalhar. Aí depois que trabalha, que encontra a sua maneira de subsistência, aí vem o casamento. É o quarto passo, segundo o Salmo 128, para se alcançar a felicidade, que é o casamento. Que é do casamento vir os filhos, e os filhos viverem em torno dos pais na sua mesa. Esse é o passo a passo da felicidade cristã. É a lógica, é uma sequência lógica. E sempre que a gente busca inverter essa sequência, buscando uma outra coisa que possa trazer felicidade, a gente vê que isso não acontece. O coração, mesmo alcançando algum objetivo, ele deixa dentro do nosso sentimento algo faltando. A gente não consegue ser feliz verdadeiramente por um tempo prolongado e constante que não seja seguindo as palavras do Senhor, as explicações bíblicas que vêm ao nosso coração. Veja que a Bíblia sempre mostra o amor que o Senhor tem pela família. Ele está sempre mostrando a melhor maneira das pessoas conviverem em família. Veja que o provérbio 17, versículo 6 nos ensina: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, glória dos filhos são os pais. Você é importante para a sua família.
Você tem que entender e compreender isso, aceitar que você é parte da sua família e você é importante para a sua família. E quando você entende isso, você passa a agir conforme os preceitos bíblicos, contribuindo no desenvolvimento da sua família, no crescimento da sua família. E a gente vai falando agora, do tempo a tempo, outras questões que podem fazer com que a sua família seja feliz com a sua participação. Porque quando um dos membros da família não entende, não compreende e não age dessa forma, a família não consegue ser unida e feliz. Porque um dos membros não está se enquadrando nas palavras e na vontade do Senhor nosso Deus. E quando a gente entende isso, passa a viver em família de uma forma intensa, o Senhor se alegra, o coração dele fica alegre e ele nos abençoa. Abençoa a nossa família, a família individual. E eu trago então, como esse passo a passo, o amor e o respeito, que eu li em Efésios 5, e eu vou intensificar agora a leitura dos versículos 22 a 25. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja que aqui a responsabilidade maior é do homem. Não é o homem amar simplesmente a mulher. Não é assim a palavra do Senhor. Aqui a família exige sujeição, um só corpo e o amor interno. Nós vemos que Deus deseja que haja submissão da esposa ao marido. Mas como se dá essa submissão e essa sujeição? Como que funciona? Para que a mulher entenda e seja submissa e respeite o marido, há a necessidade do esposo demonstrar seu amor para com a sua esposa. Não é qualquer amor. É um amor parecido com o de Cristo pela igreja. Jesus Cristo morreu pela igreja. Jesus Cristo morreu pela igreja de uma forma torturante, crucificado. E a palavra do Senhor diz que o homem precisa amar a esposa no mesmo sentido que Cristo amou a igreja. Veja que a responsabilidade, o compromisso é bem maior do homem do que da mulher. Porque a mulher vai se sujeitar ao homem, vai ser submissa ao homem, quando ela percebe que o homem está dedicando amor, intimidade, proteção, carinho à mulher. A mulher vai se entregar ao homem de uma forma completa e intensa, quando o marido, o esposo, consegue provar para a mulher, através de palavras, de atitudes, durante todo o dia, durante toda a semana, durante todo o mês e durante todo o ano, que ele a ama, que ele a protege, que ele cuida dela, como Cristo cuidou e como Cristo cuida ainda hoje da igreja. Jesus Cristo morreu pela igreja. A palavra do Senhor quer que o homem seja capaz de morrer pela mulher. A Bíblia diz que o homem precisa limpar o seu coração, esvaziar-se de si mesmo para se encher da palavra de Deus. A coisa não é simples, mas o resultado é infinitamente bom. Veja que aqui há uma intensidade, uma necessidade de cumplicidade. Porque o homem, ele tem a necessidade de sentir o respeito da mulher. Enquanto que a mulher tem a necessidade de sentir o amor do homem. O homem quer chegar na sua casa como local de bênção, de paz, de proteção. O homem quer chegar na sua casa e sentir que a sua esposa o respeita como o líder da família, o cabeça, o provedor do lar. O respeito para o homem dá felicidade ao homem, enquanto que o amor do homem traz felicidade para a mulher. É a palavra do Senhor que nos mostra essa condição e essa forma. Veja o tamanho da incumbência do homem. Entender a mulher como a parte sentimental do relacionamento, como a parte sentimental do casamento. A mulher, todos nós já ouvimos isso várias vezes, ela é mais sentimento, enquanto que o homem precisa ser mais racional. Há uma necessidade de uma mutualidade entre o homem e a mulher, de uma cumplicidade, para que um sinta que o outro é a parte mais importante da sua vida. A esposa
precisa entender que ela é a parte mais importante do homem. Enquanto que o homem precisa compreender, pelas atitudes da mulher, em submissão e em respeito, que ele é a pessoa mais importante da sua vida. É assim que nós vamos fazer. E como que eu chego a essa compreensão? Como que eu vou aceitar isso? Como que a mulher vai aceitar a submissão ao homem? Como que o homem vai aceitar dedicar um amor tão intenso à mulher? Primeiro, nós precisamos reconhecer que a Bíblia é a palavra da fé. Que a Bíblia é a vontade de Deus escrita para o homem aqui na terra. Quando eu compreendo isso, fica mais fácil eu entender a vontade soberana do nosso Deus. E entendimento que o casal precisa abrir um canal de comunicação e de diálogo verdadeiro. O casal precisa conversar sobre tudo. Com calma, com tranquilidade, o diálogo, uma comunicação franca, aberta, de fácil compreensão. De amor. Para nós, seres humanos, um dos melhores frutos do amor é o perdão. Porque quando o casamento não está seguindo uma ordem natural de Cristo, onde há divergência, onde há dificuldades, a palavra do Senhor aqui é para perdão. Não é para um acusar o outro que não está fazendo a sua parte dentro da família cristã. É para reconhecer que eu erro. É para reconhecer que eu tenho os meus defeitos, mas que pelo Espírito Santo eu posso mudar, eu posso melhorar, eu posso seguir, desde que a minha esposa esteja do meu lado, me amparando, me ajudando e me conduzindo. Da mesma forma é a mulher. Ela também tem os erros dela. Ela não é uma pessoa perfeita. Ela está em processo de santificação pela obra do Espírito Santo que vive no coração de cada um de nós. Então, quando as pessoas estão convivendo com mais intensidade durante um longo espaço de tempo, é necessário essa compreensão, essa dedicação em amor, em perdão, para que quando um erre, o outro possa dizer: você está errado. E a pessoa pelo menos parar para pensar que realmente está. Então, abrir um diálogo, uma comunicação, para se chegar a um denominador comum. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a vontade que o casal precisa de encontrar. Os seus limites. O casal só encontra o limite emocional, o limite sentimental, o limite espiritual e o limite financeiro quando há um diálogo verdadeiro. Quando cada um conta para o outro o que está sentindo e necessitando. Aí nós precisamos alcançar um limite. Todo mundo tem um limite. Como é que eu vou chegar ao meu limite emocional, o meu limite espiritual, sentimental e financeiro, sem a ajuda do próximo? Eu não tenho como fazer isso sozinho. Precisa um casal unido, um casal que tenha intimidade, para abrir toda essa possibilidade, pelo poder do Espírito Santo. E aí então a família vai ser vista como pessoas verdadeiramente cristãs. E quando o casal encontra essa possibilidade, esse caminho, aí vem os filhos. E o casal precisa então encontrar a maneira melhor na criação e na educação dos filhos, em honra, em disciplina e admoestação. Veja Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Lá em Êxodo 20, é o primeiro mandamento que Deus dá com promessa. Porque se o filho honrar os pais, ele vai tudo bem, tudo corra bem com você, e você tem uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Obediência, carinho, proteção e sabedoria. Nós vemos nesses versículos. Sabemos que os filhos são bênçãos de Deus para os pais. Aprendemos pela palavra de Deus que quando o seu povo obedece aos seus estatutos, às suas regras, às suas leis, tudo vai bem. As coisas são mais fáceis, mesmo compreendendo que para o cristão nós teremos aflições. João explica isso no capítulo 16, versículo 33 do seu evangelho. Também temos a certeza que Deus nos protege, nos cuida e nos sustenta. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. Então a família cristã, que deseja caminhar em união com um propósito de felicidade,
reconhece a necessidade da obediência, do carinho, da proteção e da sabedoria. Nós precisamos dispensar tudo isso uns aos outros. Falando sobre o casal, como que o casal precisa entender e caminhar junto e feliz. Vamos ver então como que o casal pode conviver com os filhos em busca dessa felicidade comum cristã. Com harmonia, com unidade de propósitos, com objetivos claros, com foco definido e com planejamento. Casamento é uma coisa muito boa de ser vivida. Tenho certeza que para muitas pessoas aqui foi a melhor opção que teve e que fez na sua vida. Desde que haja entendimento, desde que haja compreensão. Veja que unidade de propósitos, objetivos claros, foco no seu comportamento e planejamento, a gente precisa ter todo mundo que é inteligente. Quando um casal resolve então ter filhos, há necessidade que eles estipulem juntos a forma necessária de criação desses filhos, para que não haja divergência. A mãe não pode entender a criação dos filhos de um jeito e o pai entender de outro. Como que vai ficar a cabeça dessa criança? Então há necessidade sim de planejamento, há necessidade de propósito, ter um objetivo, ter uma meta. Nós sabemos também que cada cabeça tem uma sentença. E quando nós colocamos Deus nos nossos caminhos como o principal, como a primazia de nossas vidas, a tendência é essa compreensão caminhar de uma forma comum para toda a família. Só que a gente viu, e a gente vê, todo dia a família sendo atacada, em todos os lugares, de todas as formas. Nós vemos na televisão, nós vemos na internet, nós vemos pelas transmissões, nós vemos até no cinema a família ser atacada. Nós vemos pais que não se preocupam com os futuros dos filhos. Nós vemos filhos que não se importam em voltar à casa dos pais em amor. Nós vemos que estão tentando fazer com que os pais não sejam tudo aquilo que os filhos imaginam. Nós vemos filhos culpando os pais em rebeldia por suas frustrações. Não tem, o filho não cria essa resistência de enfrentar a vida por suas próprias mãos, de enfrentar as suas próprias frustrações, de adquirir resistência e resiliência. E isso, muitas vezes, é culpa de falta de planejamento e de unidade de princípios entre o casal. Nós sabemos que os filhos, muitas vezes, veem o pai, veem a mãe como heróis, né? Como pessoas que não erram, como pessoas que não têm dificuldades. E a gente vê que não é assim, né? Os pais também têm dificuldades, os pais também erram, os pais também precisam de compreensão dos filhos. Nós vemos que nós somos pessoas que pecam, mas nós somos, pelo Espírito Santo, pessoas que estão em busca de santificação. E quando há esse relacionamento de amor, há também perdão dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. Mas nós entendemos então os princípios bíblicos para que os pais que adquirem sabedoria durante as suas vidas possam explicar e ensinar os filhos tudo aquilo que aprenderam. Nós sabemos que há uma evolução no modo de convivência, mas os problemas hoje são os mesmos da nossa época de adolescência. Se a gente vê, pode mudar a maneira como se enquadra, mas pode também entender que a nossa vida muda, mas que as coisas continuam numa certa frequência. E aquilo que os homens entendem como forma de viver, precisa explicar para os filhos. Porque os problemas dos filhos que estão passando no momento atual, os pais já passaram. E quando os pais explicam o caminho dos bois, o caminho das pedras, fica mais fácil para os filhos poderem enfrentar os problemas e achar uma solução para esses problemas. Amor, compreensão, perdão, busca familiar da felicidade. A gente, se tentar se livrar dos problemas, tem gente que busca problemas, né? A forma sempre é diálogo, comunicação cristã, respeito, amor e honra. Nós vimos então que há um caminho de felicidade no Salmo 128. Nós vimos que há necessidade do homem demonstrar amor, proteção e respeito para que a mulher possa se submeter à vontade do homem como chefe da família. Nós vimos que
Os filhos precisam honrar os pais para viverem felizes por mais tempo. E os pais não podem provocar a ira nos filhos. Ensinamento bíblico. Nós passamos então para a aplicação de tudo isso. Mesmo diante das dificuldades de convivência humana, temos a convicção total de que o meio mais simples e fácil de se ter felicidade é temer o Senhor e andar nos seus caminhos. Trabalhar diariamente para a sobrevivência digna, em amor e respeito aos casais. Criando os filhos nos caminhos do Senhor, para que honrem os pais e tenham vida longa em felicidade. Porque nós estamos aqui nessa vida por um tempo passageiro. A nossa ansiedade, o nosso desejo é a vida eterna, em Cristo Jesus. Oremos então, meus irmãos, encerrando essa ministração. Nosso Deus, Pai amado, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez pelo canal de ministração da Tua Palavra. O Senhor nos conduz, o Senhor nos direcione para que a gente entenda a Tua Palavra e vive conforme ela, porque nós sabemos que quando nós pensamos, falamos e agimos no entendimento que o Senhor nos dá, o Senhor nos protege, nos guia e nos conduz à felicidade. Nós agradecemos ao Senhor no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Castrinha, avisa aqui, avisa no Facebook que caiu. De Deus, amor do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura e alegra o nosso coração, que nos guarda, que nos cura e alegra o nosso coração. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Que nos guarda, que nos cura e alegra o nosso coração. Que nos guarda, que nos Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos são direi, quão grande é o meu Deus. Mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus,
força, quão grande. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Todos vão viver, quão grande é o meu Deus. As vozes